Boa noite, queridos, mais uma vez. Tema da mensagem, para quem anota, eu sempre recomendo, anote, tá? Quando você anota, você reforça aquilo que você aprende. O tema da mensagem é o mistério revelado. Repete: o mistério revelado. Mais uma vez, o mistério revelado. Só mais uma vez, o mistério revelado. O tema da mensagem hoje é revelado. Amém? O versículo da campanha, lembra que eu falei que nós vamos dar cada semana um versículo? Esse versículo vai ser da campanha. Eu ia preparar num papelzinho, irmãos, entregar para você, mas isso me incomodou tanto. Eu peguei, olhei para o computador, olhei para a impressora, eu falei, não vou entregar não, é fácil demais. Eles vão colocar lá na Bíblia como marca-texto e por lá vai ficar. Eu vou entregar para você e você vai marcar e você vai ler. Se você quiser ser mais ainda abençoado por Deus, amém? Se você quiser ser mais abençoado por Deus, você vai fazer isso. Jeremias capítulo 33. Hoje eu quero ler em duas versões. Eu vou ler na minha versão preferida, que é Almeida Corrigida Fiel, mas eu também vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. O pessoal que vai no aplicativo, NAA, Nova Almeida Atualizada, eu vou ler nas duas, porque você vai ter hoje um entendimento ampliado desse tema, tudo bem? Desse texto também. Na versão de Almeida Corrigida e Fiel, diz, Jeremias capítulo 33, verso 3, marque na Bíblia. Esse é o versículo da semana da campanha, tá? Diz assim: clama a mim, e o quê? Deixa eu só conferir, irmãos, está gravando lá o áudio? De novo, Jeremias 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na versão Nova Almeida Atualizada, diz: chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei, aqui, coisas grandes e ocultas que você não conhece. E por que eu fiz questão de trazer essa versão também? Porque ela traz esse entendimento a mais. Coisas grandes e ocultas. Na outra versão diz coisas grandes e firmes. Mas por que ocultas, pastor? Você vai entender daqui a pouco. Guarde esse texto. Amém? Mateus capítulo 11, não precisa abrir, mas é só para a gente colocar como texto de base também. Mateus 11, 25. Eu li isso há 2 semanas atrás, quando eu estava explicando para os irmãos a respeito do que o salmista quis dizer no Salmo 91. Veja, eu peguei o Salmo 91 e peguei palavras do Senhor Jesus para explicar as duas coisas. Em Salmo 91 diz: aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. E eu perguntava aos irmãos, o que é isso? Nós entendemos que esconderijo não é o lugar onde Deus se esconde, porque não teria lugar suficientemente grande para comportá-lo. Nós descobrimos que o esconderijo do Altíssimo é o que, irmãos? A revelação da palavra. A revelação da palavra é o esconderijo do Altíssimo. Deus se revela através da sua palavra. Está claro isso? Está claro isso, irmãos? Amém. E Jesus disse, Mateus 11, 25: naquele tempo, respondendo Jesus, disse-lhes: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e o que? Revelaste aos pequeninos. Revelaste a quem? Aos pequeninos. Jesus diz:
Senhor, eu te dou graça, eu estou feliz, eu estou te louvando, porque aquilo que os entendidos, aquilo que os sábios, aquilo que as pessoas que, sabe, se dizem inteligentes, elas não conseguem entender, os pequeninos estão entendendo. Amém? E quem são os pequeninos? Olha para o seu irmão e fala assim: eu sou dos pequeninos de Jesus, dos pequeninos do Senhor. Amém? Agora vamos então aqui, irmãos, ao texto de hoje. Começando em Romanos, capítulo 16. Obreiros, auxiliem. A partir do verso 25. E hoje, irmãos, eu preciso que você preste muita, mas muita atenção. Você sabe, aqui na AME nós não temos escola bíblica dominical, mas o que não falta é estudo bíblico. Todos os nossos cultos têm como base a palavra. Então, preste atenção, porque você vai aprender coisas maravilhosas para a sua vida. Romanos, capítulo 16, verso 25, 26 e 27. Diz: ora, aquele que é poderoso para quê? Para vos confirmar segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, segundo as boas notícias que eu prego, meninos, e a pregação de Jesus Cristo, conforme, se você puder, sublinhe essa parte aí, conforme a revelação de quê? Do quê? Ministério não, mistério, que desde tempos eternos, antigos, esteve o quê? Oculto. Olha isso. Vamos ler de novo. Conforme, ou seja, segundo a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou, se tornou notícia pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações. Para quê? Para obediência da fé. Vamos entender isso? Paulo está dizendo aqui aos romanos: olha, presta atenção, o que eu estou pregando é uma confirmação, e o que eu estou dizendo já está dito nos evangelhos de Jesus, mas também já é dito nos escritos dos profetas. Paulo está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês já estava escrito, mas agora o mistério está sendo revelado. E qual é o propósito dessa revelação? Paulo diz, para obediência da fé. Porque fé, meu irmão, você tem. Dê uma olhadinha para essa pessoa do seu lado. Fé, essa pessoa tem. Não importa quanto tempo ela conhece ou não conhece a Deus, mas nós acreditamos que cada um de nós recebeu do próprio Deus uma medida de fé. Fé, essa pessoa tem. Mas a grande questão é se ela é ou não é obediente a essa fé. E a revelação de Deus é para nos tornar obedientes à fé. Tá claro isso? Tá claro, irmãos? Vamos adiante. Verso 27. Paulo diz: ao único Deus, o quê? O único Deus sábio. Eu poderia também dizer: ao único Deus de
sabedoria. Guarde isso, é muito importante. Seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Então vamos guardar alguns pontos. A revelação, Paulo disse, está sendo dada agora, mas esteve oculta desde os tempos eternos. Uma coisa escondida desde os tempos eternos, mas agora está sendo revelada. Amém? E para que está sendo revelada? Para a obediência da fé. E nós glorificamos ao Deus da sabedoria por isso. É o que Paulo está dizendo. Por favor, passe aí para o segundo texto, Colossenses, obreiros, capítulo 1 de Colossenses. O apóstolo Paulo escreveu esses dois livros, essas duas cartas, tanto a carta aos Romanos quanto a carta aos Colossenses, são cartas paulinas. E veja, igrejas diferentes, cidades, locais, lugares diferentes, mas o ensino foi o mesmo. Preste atenção. Colossenses capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Diz assim: o mistério, o quê? Que esteve oculto desde quando? Desde os séculos. Não é a mesma coisa? Sublinha aí, marca aí, importante. Mesma coisa. Algo que estava escondido, que estava oculto desde muito tempo atrás, desde os séculos. E em todas as gerações, diz Paulo, e que agora foi manifesto. Essa palavra quer dizer o quê? Revelado. Foi o quê? Revelado. A quem? Aos santos. Mas quem são os santos? Os servos de Deus. Amém? Essa verdade não foi revelada aos que estão nos céus, não, irmãos. Porque quando nós falamos santos, a pessoa só lembra geralmente os que estão nos céus. Não, Paulo está dizendo os que estão aqui. Jesus chamou-os de pequeninos. Paulo agora está chamando os santos, os separados do pecado, os que se voltaram para Deus. Verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Foi Deus que quis fazer conhecer o quê? Quais são as riquezas da glória deste mistério. Não confunda com ministério. Não está falando de ministério, está falando de mistério, algo escondido. Então atenção, Paulo está dizendo, foi vontade de Deus, foi a própria vontade, foi Deus quem quis revelar as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E qual é esse mistério? Paulo diz que é Cristo em vós. Se um dia você entender isso, meu irmão, que habitar no esconderijo do Altíssimo é ter aliança com Deus através da palavra. Cristo em vós é o mesmo que dizer a palavra de Deus em vocês. É o mesmo que dizer ter a mente de Cristo. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: se vós estiverdes em mim, e o quê? E o quê? E as minhas palavras em vós, então pedireis o que quiserdes. Olha aí as riquezas. E vos será feito. Feito. Quando eu tenho aliança com Deus, através da sua palavra. Amém, irmãos? E ele diz aqui que é Cristo em vós, esperança da glória. Verso 28. A quem anunciamos
admoestando, quer dizer, né, chamando atenção, corrigindo, discipulando todo homem e ensinando a todo homem o quê? O quê? Em toda a sabedoria. Peraí, lá na outra igreja ele disse que é o Deus da sabedoria, e agora aos Colossenses ele está dizendo que vai ensinar em toda, ou através de toda a sabedoria. Com que propósito? Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Mas aqui tem um mistério que eu preciso compartilhar com você. Homem perfeito não significa sem erros. Homem perfeito, a tradução é adulto. Homem feito, homem formado, homem completo, adulto. Ele está falando de alguém que não é menino na fé. Ele está falando de alguém que tem experiência com Deus, e através da sua experiência com Deus, caminha, decide, escolhe, não faz escolhas baseadas em momentos e em circunstâncias, mas faz escolhas baseadas na vontade de Deus. Mas como eu sei a vontade de Deus? Como é que eu faço para saber? Me ajude, por favor. Como é que eu sei a vontade de Deus, irmãos? Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu ensino isso todo mês. Não é todo ano não, é todo mês. Como é que eu sei a vontade de Deus, irmãos? Por favor, pergunta ao seu irmão aí, essa cara pálida. Responde, cara pálida. Como é que eu sei a vontade de Deus? Como? Eu ensino isso todo mês. Eu estou seguindo à risca o ensinamento de um homem de Deus que disse num seminário que eu participei lá em Foz do Iguaçu, ele disse: repita, 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 e repita, e repita, e repita de novo, e outra vez, e outra vez. E quando eles não aguentarem mais ouvir, é que começaram a aprender. Eu acreditei nisso. Como é que eu sei a vontade de Deus, irmãos? Pergunta de novo, seu irmão. Como é que eu sei, irmãos? Como é que eu faço para saber a vontade de Deus? O próprio apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele explicou isso. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus, pastor? Transformando a minha mente. É a única maneira, porque a minha mente natural só pensa no que não presta, só deseja o que não presta, e pensando errado vai sentir errado, e sentindo errado vai agir errado. Isso eu posso provar. Entende? A ciência psicológica prova isso. Se você pensa errado, você sente errado e age errado. Então como é que eu faço para sair desse ciclo de erros? Transformando a minha mente. Como é que eu faço isso? Medita nela de dia e de noite. E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, mas se eu ficar pensando na Bíblia todo dia, eu vou ficar meio doido? Não. Eu falei: é, né? Mas tu aprende as coisas da novela? Não aprende? Olha para o irmão aí, não diga nada, só olha. Tu não aprende as coisas da novela? Aprende. Não foi agora não. A maioria dos jovens nem vai saber do que eu estou falando. Mas eu lembro da minha época de criança, que as pessoas faziam assim, ó: tô certo ou tô errado? Olha aí para o irmão aí, ó. Tem gente que ainda lembra até hoje.
Você não aprende. Você não conversa. Você não decora o filme quase todo. Não decora as... hoje não é esse filme, mas hoje é sério. Pergunta pro teu irmão: tu maratona? Fala a verdade. Fala a verdade. Aí alguém falou para mim assim: pastor, eu gosto de doramas. Sabe o dorama todinho. Se você pedir para contar, a pessoa conta todinho. A novela, o filme. E você nem ficou doido. Por que só ficaria doido com a palavra? Olha pro teu irmão e fala assim: isso é coisa do capeta, irmão. Isso é coisa de Satanás. Porque só fica doido se for com a palavra, Com as outras coisas não fica. Houve um tempo que eu tive uma luta muito grande na igreja, pastor. Porque tudo que o jovem falava era rebelde. Menino, hoje vamos para assistir Rebelde. Eu dizia: eu quero assistir o quê, meu? Rebeldes. Eu falei: olha aí, Rebelde. E nem ficou doido. Ficou rebelde. Alguns ficaram. Nem ficou doido. Medita nela de dia e de noite. Fica doido não, irmãos. Sabe como é que você fica? Afiado. Sabe como é que você fica? Preparado. Sabe como é que você fica? Armado. Sabe como é que você fica? Fortalecido. Sabe como é que você fica? Em paz. Sabe como é que você fica? Cheio de Deus. Glória a Deus. É isso que você fica. Então, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Palavra de Deus, meu filho. Ela não está oculta, ela está revelada. Não, pastor, para mim está oculta, eu não entendo é nada. Diria eu a você o que disse Jesus a Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Se você não entende nada, filho, falta mais de Deus na sua vida. Porque se tem uma coisa que eu descobri, é que Ele tem prazer de revelar a nós. Já chorou lendo a palavra? Alguém? Já assim? Jesus! Oh, maravilha! Ontem eu estava numa luta tão grande. Cheguei em casa. Aí, meu Deus, preciso distrair um pouquinho a mente, desestressar um pouco, irmão. Meu Deus, cansada, a cabeça cansada. Fui botar lá The Chosen. Botei logo a mulher do fluxo de sangue. Eu não chorei não, eu urrava, meu irmão. Porque eu estava vendo o que eu sempre imaginei como seria ali. Eu falei: cara, era assim que eu imaginava. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Amém. Não substitua The Chosen pela Bíblia, tá? Ainda é uma obra de ficção, tá certo? Muito embasada, com muita coisa bíblica diretamente, mas tem licença poética. Então não substitui, continue lendo a Bíblia, tá bom? Amém? Porque se emocionar vendo The Chosen é gostoso, mas não resolve nada. É a palavra de Deus. Amém? Então ele diz aqui, queridos, olha que coisa linda, irmãos. Cristo em vós. E ele diz para que todo homem perfeito, completo em Jesus. Mas como eu posso ser completo, pastor, se eu ainda sinto uma dor? Como eu posso ser completo se eu ainda tenho um problema? Como eu posso ser completo se eu ainda tenho uma tristeza? Pois é, essa é a grande revelação. Porque quando nós temos aliança com Deus, nós não estamos ligados no que falta, nós estamos ligados no que sobra. E o que é que sobra, pastor? Bom, ele disse: boa medida, recalcada, sacudida,
e transbordando vos darão. Bom, aqui a Bíblia diz: e Ele te dará uma paz que excede todo o entendimento. Aqui diz: para que transbordeis. É nisso que nós estamos ligados, em Deus. Amém.